Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, do altar da tua misericórdia, derramai, Senhor, as tuas bênçãos sagradas nesta casa de amor e em todos que aqui, Senhor, se encontram, encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber, Senhor, a tua paz, o conforto em tuas almas aflitas, a luz para dissipar as trevas dos pensamentos negativos, a chama da esperança, para vencer, Senhor, o pessimismo e encontrar em Ti a fonte sagrada de viver. Abençoai, Jesus Cristo, os lares, as famílias, os familiares aqui representados, e a todos aqueles que de alguma forma, ligados aos irmãos estejam lá, aqueles que já partiram para a pátria espiritual, mas por dificuldades ainda dos desprendimentos materiais, aprisionam-se às casas, aos objetos, às coisas, às pessoas, sofrendo, não por maldade, Senhor, mas por ignorância, ou por dificuldade de aceitar as leis naturais do Criador. Que estes irmãos, Senhor, possam aqui ser acolhidos e que possamos, em Teu santo nome, ofertar a luz da verdade e assim libertar, Senhor, e serem acolhidos nos hospitais sagrados de Eurípides Barçanufo, Hospital Esperança, que esta casa espírita tem como vínculos de auxílio, socorro e atendimento. Abençoai, Jesus Cristo, aqueles que não conseguiram aqui chegar, não venceram os impedimentos da matéria, não venceram as preguiças espirituais, não venceram, Senhor, as influências que aproveitaram as fragilidades íntimas de cada um. Mas aonde estiverem, Senhor, por misericórdia, derramai, Senhor, a tua santa energia a fortalecê-los nos esclarecimentos e fortalecer a vontade, Senhor, de buscar teus caminhos. Abençoai, amado Jesus, os trabalhadores da tua seara, desta casa espírita. Somos servos do teus servos, aprendizes do teu evangelho, que possamos fazer e espelhar a tua imagem e vontade, Senhor. Abençoai, Jesus, o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento também seja medicamento, sacie as necessidades e a fome do corpo, mas que possa alimentar também, Senhor, o espírito, pois neles impregna-se as substâncias mais puras do teu amor, ó Jesus. Abençoai todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Desde o simples agricultor que nas madrugadas verteu o seu suor arando a terra, semeando a semente, cuidando, colhendo, transportando, Senhor. Que chegue a cada um a gratidão, Senhor, dos nossos corações, em forma da tua mais pura energia de incentivo, de paz e proteção. Amado Cristo, estendei, Senhor, sobre este caderno de luz, de amor, as tuas mãos santas e sagradas, e todos os nomes que aqui se encontram possam receber a visita, Senhor, do teu amor, em forma de uma energia
e que o anjo amigo, o anjo guardião, na individualidade de cada um, possam fortalecê-los, dando coragem, força, para buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professassem, as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Cristo, em cada recipiente, permita, Senhor, que os anjos amigos, que os espíritos conhecedores dos elementos curativos da natureza, possam extrair essas essências medicamentosas e na individualidade de cada irmão, na necessidade de cada ser, sejam colocados, Senhor, os remédios necessários. Assim como transformastes águas em vinhos nas bodas de Canaã, transformai, ó Jesus, estas simples águas no mais precioso medicamento. E assim, Senhor, cada criatura que a fizer uso, passando em suas dores ou feridas ou ingerindo, possam encontrar, Senhor, o alívio das dores, a melhora e a cura, Senhor, das enfermidades espirituais, pois desde já transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, por misericórdia, abençoai a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, onde houver uma dor, um gemido, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja, Senhor, a tua presença de amor e de vida eterna. Rogamos pelos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos aqueles que professam cultos, credos diferentes e diversos do nosso. Abençoai-os, Senhor, e que possamos um dia, que seja breve, mas que seja da tua vontade, Senhor, que nós nos unamos como uma grande família espiritual, amparando, ajudando mutuamente sobre as dádivas da caridade. Possamos construir, Senhor, a fraternidade universal do amor, e que assim caminhar a passos largos para a regeneração de nós mesmos, regenerando também o planeta Terra. E aí a dor, o sofrimento, ficará nos fugidios momentos das lembranças de aprendizado, Senhor. Estaremos no planeta regenerador, onde o amor impera, Senhor, nos corações de todas as criaturas. Abençoai nosso país querido, essa nação que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Abençoai nossos governantes sérios. Iluminai, Jesus, toda a humanidade. Principalmente os países que encontram-se em conflitos bélicos, onde irmãos tiram a vida, jorra o sangue de outros irmãos. Toque os corações dos governantes, para que possam lembrar das leis do amor e a paz reinar em todo o orbe terrestre, Senhor. Que seja feita a tua vontade, ó Cristo. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz. Tem-se como única finalidade evangelizar, libertar a consciência, encontrar na verdade de Jesus a nossa filosofia de vida. Estamos próximos do aniversário desta casa espírita. Faremos 21 anos sobre a minha responsabilidade. Estou aqui por convite de Cristo e por vontade pessoal. Convite de Cristo, eu digo, porque Cristo enviou um mensageiro e disse: você assumirá uma casa espírita aqui na Redondeza. Era uma tarde iluminada de um sol de verão. Eu estava na minha moto descendo na GO 010, naquela baixada do Oliveira, onde hoje tem uma faculdade, naquela época era só mato. E eu achei engraçado
Pus um espírito montado na minha garupa, eu não tinha dado carona para ninguém, e falando, né, e eu escutando ele, mesmo de capacete, que é aquele vento, e eu sorri, né, sinceramente, dei uma gargalhada, né. Olhei em volta e falei, só se for debaixo de uma árvore, né. E aí, passado alguns dias, a minha saudosa tia Magnólia, fundadora do Grupo Espírita Regeneração, e eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar com ela por 6 anos, né? Lá no Grupo Espírita Luz no Lar, e ajudei a fundar. Afundar, não a afundar, tá, gente? E aí ela me convidou para vir aqui. Entre o tempo das conversas, isso era no comecinho do ano, entre o tempo das conversas e até o dia que eu assumi esta casa, passaram-se alguns meses, pois eu tinha que juntar os valores para comprar todo o imóvel, todas essas chácaras, e não foi fácil. A história é muito interessante. Eu vou contando de pedacinhos para que possam conhecer a grandeza dessa casa. E no dia 4/4/2004, assumi esta casa espírita, pedindo à espiritualidade amiga que me concedesse 10 anos para iniciar os trabalhos. E naquele dia eu falei da lição do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. E assim fundamos, aqui chamava Posto de Auxílio Espírita Leon Denis, e eu pedi licença à espiritualidade maior, a Leon Denis, um discípulo de Kardec, que pudesse mudar o nome, porque até naquela data eu não tinha lido nenhum livro de Leon Denis. E eu fiquei envergonhado de permitir o nome dele, sem eu nem ter conhecido as suas obras, a sua história, a sua jornada, né? Pedi para a espiritualidade amiga que concedesse-me a permissão de modificar o nome e colocar Centro Espírita Recanto da Paz. Primeiro, que eu não tinha o conhecimento nem a envergadura de representar Leon Denis. Sou um homem simples, humilde, rudo, ignorante. Segundo, porque aqui não é um posto, aqui é um centro, aqui é um templo espírita. Posto, na minha ignorância, ficava aquém daquilo que eu queria assumir e determinar como ser. Uma casa, um centro, onde nós pudéssemos fazer a ligação criatura-criador e nos fortalecer sobre a prática da caridade na fé em Cristo Jesus, nos moldes da primeira casa do caminho, criada, mantida, titulada pelos apóstolos Pedro e Estevão. E assim nós fizemos. Eu pedi 10 anos, já se foram 25. Estamos fortalecidos nessa grandiosa tarefa. E cumprindo, pela misericórdia e permissão de Jesus Cristo, aquilo que eu assumi de boa vontade, porque eu quis, e pelo convite de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço aqueles que estão vindo pela primeira vez. Talvez alguns não adentraram nunca dentro de uma casa espírita, têm uma concepção diferente, mas acredite, é a casa de Deus, é a casa de Jesus. E como é a casa de Jesus, nós falamos de Jesus. A filosofia é a de Cristo. Não existe outro interesse nesta casa a não ser te servir, te evangelizar e libertar as almas, libertar da ignorância e buscar, no princípio da era cristã, a filosofia que nos salva, a filosofia que nos sustenta e dar-nos a coragem de praticá-la,
e dará força para sustentá-la. Não pedimos nada a ninguém, não cobramos nada de ninguém. Certa feita, chegaram aqui pessoas para nos tentar, oferecendo salários vitalícios há uns 20 anos atrás, 19 anos atrás. Naquela época, 5.000 por mês. Mas que fizesse algumas concessões. Eu disse, vamos fazer o seguinte. Antes de você passar, doar algum valor, fica comigo um ano. Fica comigo um ano nas atividades desta casa. Não precisa passar nada. Porque qualquer resposta que eu desse a essa pessoa sairia como um insulto. Mas fique aqui comigo. Fique aqui nas terças, nas quintas, nos sábados, nos domingos. Mas se você quiser, fica de domingo a sábado, porque minha vida é esta casa espírita. Todo o meu patrimônio, meus valores sustentam essa obra. Compreende? Minha saúde, minha vida, minha juventude, que já passou, né? Agora sou idoso. Né? Tem até carteirinha do idoso, você acredita? Fiz a carteirinha do idoso para estacionamento. Eu estou chique. Né? Olha que lindo. Aí você acredita que aquela pessoa não ficou? Nem um dia. Foi só aquela noite. Era um sábado como este. Chegou aqui ali pelas 6 horas, saiu, era 11 horas, 11h30 da noite. Nunca mais voltou. Não gostou da filosofia de Jesus. Queria uma filosofia nova. Queria formular filosofias novas. Não funciona. Por isso eu convido a cada um de vocês a meditar sobre isso. A meditar sobre qual a filosofia de vida você escolheu ou está vivendo. Eu digo a você, ela terá um fim se ela não for a filosofia de Jesus. Ela terá um fim. Ela terá um preço a pagar. Ela terá muitas dores a sofrer, muitas lágrimas a enxugar. Porque fora da filosofia de Cristo, são as filosofias materialistas, que confundem-se com a filosofia espiritualista. E nós estamos vendo que as religiões hoje são empresas religiosas, não são templos religiosos, que prometem o hoje, que quer a facilidade da matéria no agora, mas esquece de fortalecer a alma para o amanhã. O que adianta conquistar o mundo inteiro se perder a si mesmo? Jesus Cristo nos mostrou o caminho para a vida eterna, o caminho para a salvação, o caminho para nós, para a autossustentação da alma, do espírito e o fortalecimento do corpo, baseado única e simplesmente na energia da caridade. A caridade que nos sustenta, que nos fortalece. E ele disse isso na extraordinária passagem no óbolo da viúva. Está aqui, preste atenção. Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro. Como as pessoas ricas davam muito, veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: eu vos digo em verdade, que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era de sua abundância, mas esta deu de sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Está lá em São Marcos, no capítulo 12, no versículo 41. Nós temos que lembrar que perante as leis de Deus nós somos todos iguais. O que dá esperança ao cristão?
O que é que dá esperança ao pecador? A promessa de dias melhores. A promessa da felicidade. A promessa da paz interior. A promessa de vencer as turbulências, as trevas. Porque senão, qual esperança teríamos para melhorar de vida? Seria melhor, então, aproveitar o máximo de tudo o que é na matéria. Seria interessante, porque nós não precisaríamos viver sobre uma ética, sobre uma honestidade, sobre um respeito. Viveríamos sobre uma filosofia de levar vantagem em tudo. Não precisaríamos perdoar ninguém. Não precisaríamos pedir perdão a ninguém. Só que nós temos que compreender que existe uma lei que chama-se a lei da igualdade. Ela serve para brancos, para negros, para ricos, para pobres. Servem para asiáticos, para ocidentais. Elas servem para ricos, abastados, pobres. Elas servem para crianças, jovens, adultos. E Cristo deu uma bela resumida nas leis da igualdade quando ele disse assim: a cada um segundo as suas obras. Então, quando ele fala aqui no óbolo da viúva, que uma viúva deu centavos, tinha muito mais valor do que as moedas de ouro que os ricos abastados estavam colocando naquele pequeno recipiente à entrada do templo, como uma doação para o templo de Deus, ele disse: esta mulher, esta viúva deu muito mais. Porque ela deu da sua falta, da sua necessidade, ela deu com o coração e não com a sobra, e não para a ostentação. Compreende isso? Nós estamos vivendo uma era da individualização. Apesar que é a era da globalização. Olha que paradoxo interessante. Vivemos na era da interação social, na era que um clique nós comunicamos com boa parte do mundo, mas vivemos a era da solidão. Que dia que você ganhou um pedacinho de bolo do seu vizinho? Antigamente nós ganhávamos. O vizinho fazia um bolo, mandava um pedacinho para a gente. Aquilo não tinha nenhum valor financeiro, comercial, mas um valor sentimental para quem doa e muito mais ainda para quem recebe. Porque aquele que recebia ficava tão grato que ele fazia? Ficava até envergonhado, logo fazia outro bolo e mandava outro pedaço. Aproveitando até a vasilha, não é? Aí depois vieram os preguiçosos e disseram assim: devolve a vasilha suja, porque se lavar não ganha mais. Isso foi invenção dos preguiçosos. Entende? Não foi, isso não é uma verdade. Foi aquele que não gosta, as mulheres já se modernizando, não gostam de lavar as vasilhas, né? Aí falou assim: ó, devolve, né, suja para ganhar mais. Né? E aí, e tudo aquilo que é para o interesse da matéria pega rápido, né? E se esparramou e se espalhou, né? Como sendo uma verdade. Nós sabemos que uma coisa que é contada muitas vezes, uma mentira que é contada muitas vezes, ela passa a ser verdade para aqueles que querem, né? Que ela seja, que abrace essa verdade. E nessa individualização, mesmo no mundo globalizado, está se perdendo o valor da caridade. E quando nós perdemos o valor da caridade, nós perdemos a nossa essência. Porque nós temos que entender que a caridade é a avenida de duas pistas. E nós vivemos sempre necessitados. E precisamos da caridade de outrem.
Por mais dinheiro que tenhamos, por mais beleza ou saúde, chegará um instante que nós precisamos do ser humano para cuidar do ser humano. Entende isso? E a falta da caridade nos aprisiona no ego, no egocentrismo. O egocentrismo é uma jaula que nos aprisiona. Mesmo esta jaula estando com as portas abertas, nós não conseguimos sair de dentro dela. Pois nesse egocentrismo vai se criando os traumas. Esses traumas vinculam-se às doenças psicossomáticas que hoje a humanidade está enfrentando com a grande problemática e sem conseguir sair de dentro delas, apenas tendo paliativos para mantê-las. As depressões, a solidão, vazio na alma, tristezas, angústias, medos, fobias, dificuldade de suportar situações adversas no campo do relacionamento interpessoal. Olha a quantidade de agressões, mortes por motivos fúteis. Olha, parece que a humanidade anda com estilingue na mão, só esperando em quem ele vai jogar a pedrada. Porque está esfriando-se os corações. O medo de amar. Porque o egocentrismo tem medo da rejeição, tem medo do não. Poxa, eu sou do tempo que mais que a gente recebia era o quê? Não! Isso veio crescendo pelo próprio processo familiar e o distanciamento da verdade de Cristo. E a busca das religiões interesseiras e materialistas para solucionar os problemas espirituais e materiais. Religião nenhuma vai resolver seu problema material. Pois se um espírito interferir na matéria, ele é um espírito inferior. Ele não é um espírito superior. E ele terá um interesse de troca com você. Ele querá algo material da sua vida. E o que ele vai querer? Algo que alimente ele, o plasma do seu sangue. Uma obsessão, será um sanguessuga, alimentando do seu fluido vital, do seu plasma sanguíneo, que eles, os espíritos inferiorizados, para manterem-se junto a nós, perto a nós, precisam disso, porque senão eles vão perdendo a forma humana. Está compreendendo isso? Então entra em simbiose com o encarnado. É o processo obsessivo, onde o encarnado vai ficando cada vez mais doente, frágil, viciado, dependente em algo, e isolando e acabando com a sua existência. Compreendeu isso? Sua existência de vida. Não adianta buscar espíritos ou doutrinas para resolver as questões materiais, mas as espirituais, sim. Os problemas existenciais, sim. Os problemas emocionais, sim. E resolvem aquelas que não te pedem, que não te cobram, aquelas que não trocam. Porque se trocar aquela também está usando espíritos materializados. E não a sagrada mensagem da caridade de Jesus Cristo. Nós temos que entender que Cristo é o único caminho. E não adianta filosofar Cristo com o modernismo da atualidade, pois Cristo continua o mesmo de 2000 anos atrás. A verdade não muda, a verdade não se modifica. Se a verdade se modificar, ela não é verdade. Ela é uma mentira que tem que ser adaptada com outra mentira. A verdade é imutável. Está compreendendo isso? Nós estamos há poucos dias da comemoração, não é? Da morte de Cristo. Não é
o dia específico que isso aconteceu, não. Mas materializam-se estas comemorações num processo de uma troca, de venda, de ganhos materiais, usando o nome de Cristo para o comércio. Aonde fica então a caridade nisso? Transforma-se numa obrigação dar um presente, dar um ovo de chocolate, que a sua intenção foge de todos os aspectos de caridade. Compreende isso? Jesus Cristo é a fonte da vida. Lembra daquela passagem lá do poço de Jacó? Quando Jesus Cristo resolve voltar para a Galiléia, ele estava empregando, e ele tinha que passar por Samaria, e ele passou no deserto, sentou-se no poço de Jacó. Os apóstolos tinham descido para a cidade para comprarem mantimento, e veio uma mulher samaritana da Samária e perguntou o que ele estava fazendo lá. E ele disse que queria beber água, e ela disse: como você quer beber água se você não tem nem balde? E esse poço tem muitos metros de profundidade, você não tem corda. E você espera que eu te darei água? Você não sabe que esse poço é o poço de Jacó, que foi dado para teu filho José, para que pudesse fazer aqui toda a sua posteridade? Aonde o pai Jacó bebeu desta água e matou a sede dos seus animais? Eu sou da Samária, eu não dou água para os judeus. Não sabe que os judeus e samaritanos são inimigos? Jesus disse assim para ela: e você não sabe que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus Cristo era judeu. E você me dá um gole dessa água, que eu te darei a água que vai matar a sua sede para a eternidade. Pois quem toma desta água deste poço tem que voltar e beber novamente, mas a água que eu te darei matará a sua sede para a eternidade. E todo aquele que bebe a água que eu dou, cria-se dentro dele a fonte da água cristalina para a vida eterna, e vai matar a sede de tantos outros. Pois ele, Jesus Cristo, ele é o nosso caminho. Ele, aquele que encontra ele, não sente fome e nem sede de amor e de justiça, é o que alimenta a alma. Este alimenta a sua alma. Ele não encontra caminhos para a depressão, ele não encontra caminhos para a angústia, ele não encontra caminho do ego, ele não encontra o sofrimento ilusório, porque ele encontra Cristo Jesus dentro da alma dele. E ele faz isso com os outros, porque ele fornece essa fonte cristalina para aqueles que têm sede de justiça, para aqueles que têm sede de amor. Não são para todos. Alguns ainda não acreditam e não querem acreditar, porque os laços da matéria, os interesses materiais estão muito fortes. São muito intensos ainda os interesses imediatistas. Está compreendendo isso? Esta escolha é individual. Ela não adianta estar dependendo de outrem. Quantos eu vejo que coloca as suas desculpas na dependência de outras pessoas, até mesmo de religião. Eu não posso, porque meu marido não deixa. Eu não posso, porque minha mulher não deixa. Olha, se vocês soubessem a quantidade
de espíritos que vêm me procurar depois da morte, mas que teimaram e não conseguiram vir adentrar dentro de um centro espírita durante a vida. Certa feita eu atendi aqui um senhor, era compadre de um trabalhador da casa. Atendi fora de hora. Ele estava com processos seríssimos. E eu disse a ele: o senhor precisa buscar um auxílio espiritual. E ele, para não confrontar a família, a mulher e os filhos, que eram evangélicos, ele não conseguiu. Passado-se 3 semanas, ele foi interno no Hospital do Coração. Pediram para mim ir lá, no outro dia, visitá-lo, dar um passe, orar por ele. Aquela noite eu não dormia. Entrei em devaneios, porque vi toda a vida daquele homem. Um dos homens mais ricos do estado de Goiás. E fui no outro dia. Quando eu cheguei lá, eu pedi licença para ficar sozinho com ele. Pedi aos enfermeiros, a esposa dele, e falei para ele: olha, o senhor tem mais 10 anos de vida, se assim o senhor quiser. E contei umas particularidades que estava afligindo. Eu falei: o senhor não tem nenhum problema de coração. O senhor, quando era pobre, quando iniciou-se na escalada da conquista material, o senhor tinha um sonho, era montar uma cooperativa. Ele olhou para mim e disse: como é que você sabe disso? Eu falei: pois eu trouxe o nome da cooperativa do senhor, e fui a mão na bolsa e entreguei para ele o papel com o nome. Há tempo ainda. Ao invés de o senhor montar uma cooperativa, o senhor montou uma megas indústrias. Ah, mas eu dou trabalho para quase 3.000 pessoas. Assistimos umas 100.000 pessoas. Mas não é uma cooperativa. Mas não é um emprego, é uma troca. Alguém vende o tempo, vocês compram, pagam. Está aqui, aconselho o senhor, há tempo. Salva essa caminhada. Ele: mas eu estou com problema no coração. Eu falei: o senhor não tem problema no coração. Dei o passe e vim embora. Chamaram-me para ir no outro dia, às 9 horas da manhã. Dar mais um passe nele. Fui. Quando entrei no apartamento, tinha 4 cardiologistas mais afamados do estado de Goiás. Eu sentei, esperei, e os cardiologistas falaram assim: senhor fulano de tal, fez-se tudo quanto é tipo de exames. Fizemos uma junta médica, está aqui uns melhores cardiologistas de Goiás. O senhor não tem nada no coração. O coração do senhor é jovem. Ah, adorei aquela hora. É a comprovação da intercessão do alto no auxílio daqueles que pedem, daqueles que imploram. Os médicos saíram. Novamente falei sobre mais uma particularidade que só ele sabia, onde havia ali os problemas que estavam gerando aquela dor intensa no coração. É dor no peito, tá? A gente fala no coração porque é forma de falar, porque o coração não dói, né? O coração não dói. É a dor no campo emocional, é a dor da alma. Se você sente uma dor no peito, no tórax, né? Dificilmente é a dor no físico. Quantos desencarnaram no Covid com dores, e eram dores espirituais? Quantos nós salvamos, né? Porque nossa casa não fechou. Se temos compromisso com a caridade, como nós vamos fechar? Falava para mim: você vai ser preso. Eu falei: vou ser preso, mas antes eu vou pedir para prender meu patrão, Jesus. Prende ele. Depois você me leva. Não sei se eles iam obedecer não, mas
com toda certeza eu ia para o Chilindró, né? E na época ainda falei para os trabalhadores, falei, olha, vocês estão livres, pode, eu fico. Vocês não têm esse compromisso, quem quiser ficar, fica. Nenhum foi. Falei, senhora, eu quero ver a hora que a polícia chegar aí e me algemar, vocês vão entregar a sua mãozinha antes da minha. Né? Mas graças a Deus nada aconteceu. Fomos protegidos em nome de Cristo. Então eu disse a ele, olha, o motivo é isso, isso, isso. Mas o senhor precisa fazer um tratamento espiritual, porque é um processo energético espiritual. E precisa ser, para conquistar essa moratória de vida. Ele tinha 75 anos. Era um homem novo, forte, homem da roça. É da nossa geração, geração de ferro, sabe? E aí? Está a tempo, monte a sua cooperativa. Deixe esse legado para a humanidade. Foi embora. Não fez o tratamento, não montou a cooperativa. E 3 meses, não lembro quanto tempo depois, ele desencarnou. Pronto, desencarnou, acabou? Acabou para os filhos que ficaram bilionário, a mulher bilionária, né? Eu lembro quando eu cheguei lá no Hospital do Coração, ele falou assim, hoje eu recebi um aluguelzinho aí, não sei nem o que eu faço com esse dinheiro, essa porcaria aí. 140 mil, um aluguelzinho da fazenda que ele tinha alugado. 140 mil. Aí que eu falei, você não sabe não? Eu sei. Brincadeira, né? Aí, acabou? Não, o homem apareceu. Falei, mas você não veio vivo, por que você veio morto? Ficou perto de mim 3 semanas. Vai que eu morro de dor no coração. Aí eu lembrei que do coração não dói. Né? Mas melhorou. Mas ficou devendo a cooperativa, ficou devendo a caridade nos salva. Aquilo que está falando, a caridade nos salva. Olha, não é a quantidade de dinheiro que tem, não salva. Ela cuida da matéria. Você está compreendendo isso? Está aqui Jesus está falando o óbvio da viúva, porque chegará um momento que nós vamos confrontar a nossa consciência com a consciência cósmica. Olha, não olhe para trás, olha, fica olhando para a sua vida cheia de remorso. Não olhe daqui para frente, ontem acabou. Você não vai mudar nada. Você não vai modificar nada de hoje para trás. Mas você pode transformar tudo de hoje para frente. A caridade sublime inicia-se dentro dos nossos corações. Qual é a primeira base prática da caridade? Perdoar. Perdoar. Se não há perdão, você está aprisionado no passado. Você está aprisionado, você está com algemas naquele acontecimento, naquela pessoa, naquelas pessoas. Você quer ser cativo? Você quer estar dentro de uma gaiola? Você quer ter asas, mas não pode voar? Você olha, as portas da gaiola são abertas, mas você não tem coragem de sair. Está compreendendo isso? Porque você que não perdoa, você se algema, você se trancafia. E você olha e põe a culpa nos outros, você transfere para os outros a responsabilidade da sua dor e do seu sofrimento. Compreende isso? Havia um casal que morava num sobrado, e ao lado do sobrado havia uma casa, né, que estava desocupada. Aí passou-se uns dias, aquela casa foi ocupada. E numa bela manhã, o casal levanta, o sol já estava quente, forte, né? A mulher olha e fala para o marido, olha bem, eu vou para a casa. E tem uma mulher lá que lavou a roupa, tadinha. Olha lá os lençóis dela, tudo amarelado. Olha lá, ou ela deve ser pobre demais não ter sabão para lavar, ou ela não sabe. Ah, mas se eu pudesse, eu ia lá e ensinava ela a lavar, lavava a roupa dela, eu até daria uns sabões bons para ela, mas eu não posso. Eu tenho que fazer isso e fazer aquilo. É? Olha aqui, o saco da desculpa, né? Sempre está atochado
Ele não esvazia nunca. Sempre nós temos desculpa para retirar dele. Principalmente quando é do nosso interesse. Principalmente quando nós precisamos modificar alguma coisa em nós. Ah, eu não desculpo isso, eu não perdoo aquilo, eu não tive tempo disso. Ah, é? Uhum. Eu vejo hoje o disparate, isso me adoece. Ai, quase que eu arranco minha vestimenta de espírita nessas horas, de cristão. Dá vontade de voltar lá a ser Pedro, né? Quando os soldados foram buscar Jesus Cristo. Arrancar a espada, desembanhar a espada, né? E cortar a orelha do, né? Isso é brincadeira, tá, gente? Mas que eu tenho vontade de atender. Esse dia mesmo estava agora fazendo um culto de velório com o corpo do defunto lá morto, né? Claro, né? O corpo, mas o espírito estava vivo, né? Toca o celular e a pessoa vai. Enquanto estamos falando com Cristo, eu pensei, eu vou morrer. Pensei pro defunto, chega para lá, me dá a parte do seu caixão aí também. Vou precisar ser enterrado junto com você. Eu não aguentei aquilo. Mas meu lado espírita teve que aguentar. Compreende isso? No meio de um velório, no meio de um culto lindo, eu recebendo a mensagem magnífica, né? Sem vaidade nenhuma, eu sou vaidoso e orgulhoso. Mas estava recebendo uma mensagem magnífica, o Evangelho de Cristo nas minhas mãos, e eu estava pregando a mensagem sagrada, confortando as pessoas, confortando o defunto que estava lá. Nem eu dormi, mas estava. Apenas. Você está entendendo a nossa conexão com os interesses, com a matéria? Não se tem tempo para Cristo mais. Não se tem tempo para caridade mais. E aquela mulher falando para o marido, olha lá, só não dava roupa não, olha amarelão, olha nosso lençol, que lindo, olha lá o dela, tudo amarelo. E aí os dois saíram, foi o dia a dia. Passa 3 dias novamente, a mulher acorda, olha para lá a vizinha pondo os lençol, as fronhas, as toalhas, lá, bem, olha lá, até hoje não aprendeu, olha lá, que preguiçosa, olha lá, amarelo os lençol, as fronhas, olha lá. Ah, pelo amor de Deus. Ah, se eu tivesse tempo, eu queria ir lá ensinar para essa mulher a lavar. E assim passava a semana, e toda semana ela falava a mesma coisa da mulher. Passou-se um mês. Era um belo domingo. A mulher levanta, o marido já estava com um cafezinho pronto, cheiroso. Parecendo eu, levanta cedo e faz café. Aí, a mulher levanta, olha para a vidraça e falou, bem! O homem que? Olha lá! O homem, o que foi? A mulher aprendeu a lavar as roupas, lá tá branquinho. Ou alguém foi lá e lavou para ela, ou alguém deu um sabão bom. Olha lá, ela aprendeu, tá tudo branquinho, clarinho. O marido falou, bem, eu levantei mais cedo e limpei a janela, estava embaçada. Entendeu aí? Desde o meio-dia a mulher estava lavando roupa e era branquinha a janela que estava embaçada. Nós transferimos para os outros a verdade, a responsabilidade das transformações da nossa vida. Como vai ser feliz assim? Como não vai entrar em duplas personalidades, bipolaridades? Não, que é chique hoje quem tiver com bi, né? Porque agora é poli, né? De entra uma mulher aqui para fazer tratamento, sentou na minha frente e falou assim, o negócio é o seguinte, Geraldo, eu não sou bipolar. Eu sou polipolar. Eu já detectei mais de 4 personalidades. Falei, você está feliz, porque a última vez, quando eu fazia estudo de apometria, eu consegui detectar 141 personalidades de uma pessoa. Falei, você está no lucro, né? 4 só. Compreende? Aí cria-se uma ilusão de atitudes que acaba com a nossa existência espiritual. Sobra o quê? Medicamentos, tarjas pretas, remédios inibidores. Tratamentos psiquiátricos, psicológicos. Isso eu estou falando dos bonzinhos. A grande parte vai para as drogas. A fuga de si mesmo. Renega até a sua própria essência. E nós estamos vendo aí uma falange de uma multidão, né? Vamos falar multidão. Uma multidão agora se transformando em animais. Esses dias eu estava aqui, eram as 8 horas da noite, tinha terminado. Foi domingo passado, se não estou muito enganado. Escutando uma música lá longe, inaugurando uma academia nova lá na Pedroso. Eu escutava só o refrão, eu sou cachorro, eu sou cachorro. Eu falei, para mim cachorro sabe fazer, era latia lá, o cachorro já está até falando. Compreende? As pessoas agora estão se assemelhando aos animais, fazendo um retrocesso de mais de 200 mil anos. Aliás,
mais de milhões de anos, né? Porque 200 mil anos atrás, estavam lá os homens, né? Na ordentais, né? Compreende isso? É o momento de nós tirarmos as vendas dos olhos. É o momento de dissipar as trevas da ilusão. Só assim encontrará a salvação. Inicie-se no campo da caridade. Inicie a caridade com você mesmo. Sem ego, mas por incentivo. Inicie a caridade com você mesmo. Não traia você. Você entra no restaurante, não te traia. Você olha para aquelas 140 espécies e qualidades diferentes. 130 te mata. 10 vai te dar a saúde. Então come só as 10. Ainda você vai pagar mais barato. Está compreendendo isso? Quero tomar um líquido. Coca-Cola é um saboroso veneno, mas eu adoro. Nunca estou com pressa para morrer e tomar Coca-Cola. Poxa, vai lá tomar suquinho de goiaba. Tudo bem, toma uma coquinha por mês. É o 1% da rebeldia, né? Também você não precisa ser santo. Está entendendo? Então comece a caridade com você. Não minta para as pessoas, não minta para você. Não minta para Deus. Não traia você. Não use a religião como uma válvula de escape, mas use a religião como uma filosofia de vida. Não importa se você é católico, se você é umbandista, quimbandista. Não importa se você é oriental, ocidental. Não importa se você é pentecostal. O que importa é a verdade. Se pegar a lei moral de Jesus Cristo, ela serve para toda a humanidade. O restante são acréscimo de religiões. As leis morais são as leis naturais do Criador. E quando abraçamos as leis naturais do Criador, nós abraçamos o Criador. Então faz-se a conexão criatura-criador. Nada nos falta. Falta alguma coisa? Não. Tudo mais é dado-nos por acréscimo. Foi o que Jesus nos disse. Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Hoje eu não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para fazer o culto do evangelho no lar, não tenho tempo para ler o evangelho, não tenho tempo para prece, mas tenho tempo para celular, para ir para os amigos, para o boteco, para ir não sei o quê, para trabalhar, para o campo, para a festa, para o shopping, tem tempo para tudo, mas para Cristo não tem. Aí vai haver um prejuízo muito grande. E o tempo, inexorável, te devolve este prejuízo, te cobrando os juros da rebeldia, fazendo assinar promissórias terríveis de dor, na dor e no sofrimento. O que você quer da sua vida? A escolha é sua. Você que vai determinar. Nós somos livres para escolher. Mas não somos livres para receber, para colher aquilo que nós escolhemos e fizemos. Aí já é determinação. Eu vejo muitas pessoas falando, as pessoas têm livre-arbítrio que nada, isso aí é uma enganação. Porque elas ficam no efeito e não na causa. Acontece isso, aconteceu aquilo, isso não é livre-arbítrio. Claro, ele está vendo o efeito de uma causa anterior. Tudo que nós fazemos faz-se um eco no universo e retorna para nós. Você está entendendo isso? Tudo no universo retorna para nós. O universo trabalha no sentido de devolução, de troca. Para encerrar. Muita gente tem magia, né? Aí diz, olha, fizeram uma magia para mim, tem inveja, entrei no vício, estou acabado. Beleza. Mas por quê? Porque ele pegou a magia, colocou-se no seu colo e fez aquilo que a magia queria. E ele também. Entendeu? Compreendeu? A magia só usa aquilo que nós temos vontade dentro de nós. Basta um pouco de vontade, não precisa muito, para aquela magia se transformar no maior bem da sua vida. Entende isso? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu falo que eu nasci através de uma magia
Porque ao sentir magias para que eu ficasse aleijado, eu busquei entender o que era magia, feitiçaria. Aí fui estudar, desde São Cipriano de capa preta até o livro sagrado do Espiritismo cristão. Ah, é assim que funciona? É. Maravilha! Então, tudo é uma energia. Energia da esquerda, energia da direita, energia negativa, energia positiva. A maior vence. A que vence, acolhe a menor, faz o trabalho na caridade. Pronto. Nasceu o ser, o Geraldo espiritual. E aí, até chegar Jesus Cristo me dar essa casa para administrar e coordenar. Compreende isso? A gratidão pela magia que fizeram para mim. Sou grato a essas pessoas. Elas contribuíram para que eu pudesse salvar a minha alma. Entende isso? Compreende essa grandeza? Compreende essa beleza? Tentaram de todos os aspectos. Vai na sexualidade, vai no dinheiro, ganhei muito dinheiro, ganhei, tive saúde, beleza. Continuo tendo essas últimas duas coisas, sob o meu ponto de vista. E aí, não, vou trabalhar na caridade. Vou trabalhar na caridade. E aí, tá aí. Nossa casa fazendo 21 anos de idade, chegando à maioridade do homem, né, masculina, 21 anos. Fazendo bem. Sem nunca, nesses 21 anos, ter fechado essa porta. Sem nunca ter faltado um prato de sopa. O pão, a conversa fraterna, o auxílio fraterno espiritual. Aqui dentro e fora, nas visitas, nas casas, nos lares, nas famílias, no cemitério, não importa onde. Perto, longe, dia, noite, não importa. Entendeu aí? Compreendeu que nós que fazemos as escolhas para a determinação de nossas vidas? Faça você. Mas para isso, mate o homem velho, renasce o homem novo. O homem ego vai-se embora. O eu espiritual chega-se. Pronto. Encontrou o caminho às pegadas de Jesus. Fácil ou difícil? Depende de cada um. Depende da escolha de cada um. Muita gente diz que é difícil ser médico. Fala, ser médico é a coisa mais linda e fácil que tem na face da terra. Tudo nós prevemos. Quase todos os 95% dos acontecimentos a gente sabe antecipadamente. Isso é ruim, olha que coisa mais linda. Entende isso? É fantástico. É o caminho da humanidade. É o grandioso sexto sentido que vem administrar os 5 que nós já temos. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por esta tarde magnífica. Obrigado, Senhor, pela dor, pelas diversidades, dificuldades, pois que foram elas, Senhor, que nos trouxeram até a Ti. Obrigado por esta casa que nos acolhe, pelos espíritos amigos que derramam sobre nós os eflúvios mais sagrados da Tua misericórdia, aliviando nossas dores, acolhendo, Senhor, as nossas fraquezas e iluminando, Senhor, nossa consciência sob a luz da verdade. Rogo, Senhor Jesus Cristo, que possa acompanhar os irmãos de retorno aos seus lares e que possam levar esta paz, Senhor, a paz que vem de Ti, e que possa envolver todo o lar e toda a família e os familiares com esta paz. Graças Te damos e assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com Teu manto, Senhor. Fique em nós, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Do fundo do meu coração, agradeço a visita de cada um. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz de Cristo te envolva e que possa retornar ao lar repleto com o amor de Cristo e a proteção de Cristo. Amém? Fique com Deus.